Trabalhar na Petrobras é um sonho para muitos de vocês. No vídeo de hoje, eu vou explicar um pouco de como é a dinâmica de trabalho nessa empresa, os principais locais onde vocês podem trabalhar e também um pouco de como é que funciona a carreira nessa empresa. Tudo isso logo após a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Irazê aqui com vocês e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre como funciona o processo de trabalho na Petrobras, tá? Vocês podem observar aí, a gente tem algumas instalações da empresa, que é justamente os locais onde vocês devem trabalhar em breve. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da excelência operacional, a segurança, um pouco do desenvolvimento profissional dessa empresa, que tem milhares de profissionais que estão aí se desenvolvendo, preparando o terreno para as futuras gerações que devem entrar nos próximos processos, inclusive no processo 2023.2, que ainda segue em curso, tá bom? Vamos lá. Como é a visão geral de como funciona nessa empresa? Primeiro, a gente precisa entender que na empresa existem os processos definidos, ou seja, existem operações que são executadas diariamente, que são pautadas por normas técnicas e processos certificados. E para quem gosta de atuar na parte de processo, a empresa emite notas técnicas, né, sobre seus vários processos, e aí tanto na parte da cadeia completa, na verdade, né, gasodutos, especificação de materiais, processos. Então, para quem gosta dessa área da qualidade, desenvolvimento, elaboração, né, de toda uma cadeia de execuções, a Petrobras é um prato cheio e espera por você. Além disso, nós temos a parte da segurança operacional, cujo foco é totalmente na integridade dos colaboradores e na preservação ambiental. Então, a empresa tem um conjunto de normas, inclusive certificações, que amparam essa dinâmica. Temos um ambiente técnico, cuja cultura de precisão e inovação em controle, né, é rigoroso, né? Ou seja, a gente tem um grupo de técnicos, né, especializados que fazem toda essa análise, inclusive formações internacionais, para garantirem que o processo da Petrobras seja o mais seguro possível e aderente a toda a dinâmica e visão de negócio que ela dispõe. Além disso, nós temos uma diversidade de atuação, ou seja, há um amplo espectro de carreiras do operacional ao estratégico. Não à toa, quando vocês pegam o último concurso, vocês vão ver carreiras, né, técnico-administrativas, totalmente técnicas, né, carreiras na área da saúde, ou seja, há um portfólio, né, de carreiras que fazem com que a empresa, né, seja essa grande tem essa estrutura, né, de mercado que ela se agiganta a cada dia, principalmente na área de tecnologia, né, que apesar de tentarem esfacelá-la, né, inclusive como fizeram na Petrosix, né, adquirindo praticamente o portfólio, né, e defesas de tecnologias que ela dispunha, que era exclusiva da empresa, mesmo assim a empresa consegue se reinventar e ser esse gigante da energia que nós vemos hoje. Continuando, quais são os ambientes de trabalho que esperam vocês, tá? Então vamos lá, nós temos as operações industriais, né? Que é justamente o quê? O coração da parte de baixo da cadeia, né? Ou seja, depois que o petróleo já está na superfície, ou seja, está lá na plataforma, é sugado, vem para a superfície, o que é que vai ocorrer nessa etapa? Que seria o quê? A parte de refinarias e terminais, né? Que é justamente onde o petróleo bruto ele vai virar gasolina, diesel, GLP, asfalto e etc. Né? Por exemplo, na Reduc, né? Você vai gerenciar o quê? Torres de destilação, unidades de craqueamento catalítico e sistemas de utilidades, que é justamente para quem gosta de manutenção, quem gosta de operação, enfim, essa área todinha. Claro que também tem a parte administrativa, mas eu estou focando aqui um pouco nas unidades operacionais industriais. Eu tenho as bases operacionais, que são o quê? São os centros logísticos, ou seja, ficam locados muitas vezes em portos, né, que abastecem as plataformas. Então, por exemplo, na base de Macaé ou São Sebastião, né? Você vai lidar o quê? Com armazenamento de equipamentos, de tubos, de sondas e ter toda a parte de logística de suprimento das unidades. Além disso, nós temos a logística de distribuição, que seriam o quê? Os dutos, os navios, os comboios de derivados, né? Ou seja, é um tema recorrente que há quando se falam de questões de prova, né? Que justamente entra na parte técnica da perda de cargas, né? Em oleodutos e otimização de malhas logísticas, né? Então, para quem é, por exemplo, da área de engenharia da produção,
que estudou lá a parte de programação linear, esse é um assunto que entra bastante em xeque quando a gente pensa na logística de distribuição. Não à toa, o profissional de engenharia de produção seria a segunda engenharia mais procurada, além da engenharia de petróleo. Bom? Continuando, nós temos também a área offshore de produção, que é justamente o local, né, o lugar, né, onde a empresa ela mais ganhou dinheiro e mais fez história, especialmente no pré-sal e agora, mais recentemente, na margem equatorial, que é justamente onde ela está com foco, né, no negócio, né, de curto prazo, né, que é justamente já preparando o caminho para a exploração nessa área extremamente rica de petróleo no nosso país. Nós temos as plataformas em alto mar, né, que seriam os FPSOs, os submersíveis, os semi-submersíveis, as fixas, né, plataformas fixas. Aí eu tenho a P-52, P-57, P-79, que acabou de chegar. Né? Então, nesses locais, vai lidar-se basicamente com o quê? Com separação óleo, água, gás, compressão, injeção de água, gás nos poços, né? E o SMS o tempo todo. Por quê? Porque é uma área totalmente periculosa, né? Ou seja, você vai lidar praticamente com uma fonte primária de tudo que a Petrobras hoje executa. Então, é uma área muito estratégica, não à toa. O regime lá é bem intenso, que é justamente aquela escala clássica que muita gente vende aí como o mundo dos sonhos, né? Que seria você trabalhar 14 dias seguidos e ter, né, 21 de folgas, tá? Então, é basicamente isso. O regime 14/21 ficaria mais focado na plataforma de exploração e produção de petróleo. Além disso, nós temos o quê? A parte da exploração e produção, aqui no caso seria a ponta inicial, ou seja, o momento hoje que a margem equatorial está, que seria justamente a ponta inicial, onde vai haver a parte da sísmica, a parte dos poços exploratórios, os reservatórios, aí vai ter a elevação artificial, que seria a parte do BCS, né, que seria o bombeio centrífugo submerso, e aí vai ter elevação por gás, ou seja, vai ter toda aquela estratégia para iniciar o processo, né, de um poço para garantir a viabilidade do negócio. Né? Então, no pré-sal, por exemplo, o grande desafio não é só profundidade, né, mas o alto teor de dióxido de carbono, né, e os desafios metalúrgicos inerentes, ou seja, os materiais. Então, essa parte de tecnologia, para quem é desse ramo, e não sei se vocês sabem, mas eu já estudei um pouco de engenharia metalúrgica, então a gente vê a ciência dos materiais em voga, né, que é justamente para garantir que todo o trabalho ocorra dentro da máxima segurança, para garantir que o processo ocorra dentro dos melhores critérios técnicos e tecnológicos, sem agredir o meio ambiente. Vamos lá, continuando o nosso trabalho, a gente vai ter os sistemas submarinos, e aí vocês já ouviram falar, né, de algo como árvore de Natal, que não é aquela lá do Papai Noel, né, seria uma coisa que a gente utiliza no processo submarino, que seriam as árvore de Natal molhada, né, e aí eu tenho manifolds, risers, né, e umbilicais, que são equipamentos que são utilizados na parte de trabalhos submarinos, na parte de exploração. Além disso, nós temos a parte do corporativo inovação, né, onde se planeja o futuro e se evita que o operacional vire o caos. Que lembra, se eu não tiver uma boa sinergia com a parte técnico-administrativa, com a parte de campo, tudo tende a virar caos. E com certeza você já tem experiência isso no seu trabalho. Então, na Petrobras não seria diferente. Por isso que o corporativo ele é muito estratégico para a empresa, né? Não que o técnico não seja, o técnico de campo. Mas é porque tem que haver toda uma diretriz para que o trabalho ocorra de forma colaborativa e orquestrada para evitar qualquer problema na parte financeira da empresa e técnica também. Continuando, existem os escritórios administrativos, né, que a engenharia também vai sentar lá, e onde se trabalharão o quê? A parte de gestão de ativos, planejamento estratégico, análise de investimentos, aquela parte de matemática que nós, né, estudamos na parte financeira, que seria o VPL, payback, os riscos inerentes a um projeto, para justamente garantir que ele vai ter viabilidade técnica e econômica para que o empreendimento seja viabilizado pela empresa, né? Justamente tratando dos portfólios de projetos, quando a gente fala no sentido amplo da coisa. Eu tenho o Centro de Pesquisa, que seria o CENPES, né, que é o maior centro de pesquisa e desenvolvimento de petróleo da América Latina, onde ocorrem algumas pesquisas, por exemplo, a parte de fluidos de perfuração,
novas ligas para dióxido de carbono, simuladores de reservatório. Então, tudo isso é trabalhado dentro do centro de pesquisa por meio de grandes profissionais que vocês vão ter a oportunidade de conhecer, né, e aprender com eles quando estiverem nos cursos de formação e também ao longo de sua jornada na empresa, tão logo sejam aprovados, tá? Nós temos a parte de tecnologia da informação, onde hoje cada poço ou refinaria, né, ele teria o seu gêmeo digital, ou seja, o nosso digital twin, né? Ou seja, a modelagem de processos, automação, controle avançado, tudo isso depende da força de trabalho que vocês em breve integrarão na nossa querida Petrobras, tá? Continuando, a gente tem agora a parte das áreas operacionais, né, que é justamente a excelência técnica e segurança rigorosa dos processos. Então, para quem trabalha no universo Petrobras e até correlatas, né, por exemplo, quem trabalha na área de distribuição de gás canalizado não pode se descuidar em momento algum, que é justamente o que a gente faz lá na empresa. Então, todo o nosso processo ele requer uma segurança pessoal, uma segurança coletiva, uso de equipamentos de proteção, além de toda a estratégia para usar o melhor equipamento dentro da máxima segurança possível. Então, para quem trabalha no universo Petrobras, para quem trabalha na parte de distribuição de gás canalizado, que seria um pouco do que a gente debate aqui no nosso canal, essa parte da excelência técnica e segurança ela é um primado maior de toda a atividade técnico-administrativa que nós executamos. Então vamos lá. Há um monitoramento contínuo dos processos. Por quê? Eu preciso ter um controle em tempo real de sistemas complexos e equipamentos de alta tecnologia para garantir a fluidez da produção. Por isso que vocês da área técnica, por exemplo, estudam bastante a parte de instrumentação, controle de processos, malha de processos, automação industrial, controle, né, de processos. Para quê? Para garantir que tudo vai ocorrer dentro do adequado. E também o curso de formação ele vai trazer à baila esses conhecimentos, a importância de nós entendermos as variáveis de controle para garantir que o seu trabalho ele ocorra dentro da máxima segurança e que você tenha capacidade de identificar qualquer anomalia dentro da malha de processo e agir de forma tempestiva para evitar um desastre. Além disso, nós temos a parte da manutenção especializada, né, que seria o que? Execução de rotinas preventivas e corretivas, seguindo os mais altos padrões internacionais de engenharia. E aqui é importante, há sensores e atuadores em vários pontos estratégicos das plantas industriais do sistema Petrobras e também de áreas, né, que tem uma segurança operacional envolvida, principalmente para quem trabalha, por exemplo, na parte de distribuição de gás canalizado, nas estações de transferência de custódia, nos próprios conjuntos de regulagens e medições dos equipamentos junto aos clientes finais. Então, toda essa engenharia ela requer uma ação, né, de equipamentos específicos, né, e técnicos que possam atuar no caso de um sinistro. E para isso, as equipes periodicamente estão passando pelo processo, pela planta, acompanhando os equipamentos, monitorando variáveis para agir de forma assertiva tão logo seja necessário. Regimes de turnos, e aqui se aplica especificamente à Petrobras, então a gente tem escalas de revezamento que assegura a operação 24/7 em refinarias, terminais e unidades de produção. E aqui, o caso das plataformas, por exemplo, você vai ficar no regime de turno ininterrupto, né, numa escala de 14/21. Nas unidades operacionais de refinarias, onde em sua maioria os técnicos operacionais, né, os técnicos de operação, eles ficam locados na empresa em regime de turno 4/6 e em algumas unidades 6/9, esse regime busca justamente o quê? Viabilizar com que a planta ela não pare de funcionar. E claro, existem as equipes de sobreaviso, né, que podem atuar, né, caso haja uma necessidade, mas os regimes de turno, em sua maioria, na parte, né, de terra, ficaria locado, centrado bastante na equipe de operação, tá bom? Além disso, tem a cultura de segurança, né, que seria o quê? Seriam os briefings diários, a análise preliminar de riscos, né, que são as APRs, e uso rigoroso de EPIs em todas as atividades. Então é muito importante vocês saberem que quando vocês forem entrar numa planta industrial da Petrobras, não há o menor perigo de você adentrar a unidade sem estar com os equipamentos de proteção individual adequados a cada espaço, né? Então, vocês vão ter que usar batas, calças, né, anti-chamas, botas, luvas, capacetes, óculos de proteção, abafadores de ruídos, né? Tudo isso para garantir a segurança sua, né? E, claro, da unidade como um todo, para garantir que o trabalho seja bem executado.
Então vamos lá. Tem a área administrativa, né? E aí vocês já, com certeza já viram esse prédio em algum momento, quer seja nas imagens, seria um prédio belíssimo, né? Que fica no centro do Rio de Janeiro, que é a unidade da Petrobras lá no centro, né? Fica ali perto da Lapa, né? Para quem já foi no Rio. E aí lá vocês vão ter o quê? O que é que vocês vão fazer nesses centros administrativos, né? Nessas áreas administrativas? Vai haver a parte da gestão estratégica, onde vai ocorrer a parte do planejamento, finanças, onde vão ficar alocados o RH e o jurídico, né? Suportando as operações globais, porque tenham clareza, vocês vão trabalhar numa empresa que tem uma responsabilidade nacional, mas com uma atuação internacional, tá bom? Então, a Toa ela tem escritórios em vários lugares pelo mundo. Temos a parte de tecnologias e sistemas, né, onde eu tenho uma gestão de sistemas corporativos e infraestrutura digital avançada, né, onde eu tenho um controle de várias unidades ao mesmo tempo. Inclusive, qualquer sinistro, qualquer informação, qualquer atuação, né, de terceiros em unidades próximas a gente sempre tem um controle e sempre tem a unidade operacional que a gente vai entrar em contato para garantir que o nosso ativo ele não corra riscos, né, por intervenção de terceiros. Por isso que as variáveis de controle são tão importantes e um centro integrado de operações também se faz necessário. Não à toa a gente tem uma equipe que funciona 24 horas por dia quando a gente fala de Petrobras. Além disso, já falei para vocês, na parte administrativa existe um modelo de trabalho, que seria o horário administrativo fixo. Eu tenho uma janela onde tem que estar todo mundo, mas com opções de trabalho híbrido e flexibilidade. Como vocês acompanharam os debates, né, acerca do horário híbrido na Petrobras, hoje você pode ter até 2 dias, né, de trabalho remoto com 3 dias administrativos, né, que é uma pauta que teve um destaque no ano passado durante as negociações do acordo coletivo. Então reparem que a parte de desenvolvimento para vocês na Petrobras é bem interessante para quem trabalha no regime administrativo. Carga horária e regimes. Vamos falar um pouco sobre isso. O padrão administrativo é uma jornada de 40 horas semanais com flexibilidade de horários e modelos híbridos conforme a área. Lembrando que tudo vai depender da dinâmica do setor que você vai se encaixar dentro da empresa para que seja viável essa questão da flexibilidade, trabalho híbrido, tá bom? Tudo isso está regulamentado internamente, ou seja, uma empresa que prima muito pelos padrões de processos para evitar desvios, né, de qualquer natureza e privilégios também. Há um revezamento, há um regime de revezamento, né, que existem escalas de turno para garantir a continuidade operacional 24/7 em refinarias e plataformas, ou seja, é uma unidade que não pode parar a produção. Além disso, há um equilíbrio entre descanso, né, equilíbrio e descanso nas rotinas, né, ou seja, há políticas claras de folgas programadas e períodos de descanso que garantem a qualidade de vida. Então, eu já falei em vídeo aqui no canal justamente sobre essa questão. Se vocês pararem para pensar de como é que funciona a dinâmica, se você trabalha 14/21, por exemplo, quem trabalha em plataforma, considerando que tem 30 dias de férias, né, formais, né, pelo regime CLT, você teria ao ano 51 dias de férias, né, considerando os 21 dias de folga com os 30 dias de suas férias regulares, tá bom? Se você trabalha no regime 4/6, as 6 folgas aglutinadas aos 30 dias de férias, você teria até 36 dias de férias, né? 36 dias de férias, contando, claro, os 6 dias de folga com os 30 dias formais da CLT. Então, reparem a quantidade de vantagens que você já tem preliminarmente. Eu nem entrei ainda na parte de benefícios, né? Que isso vai ser um papo para outra jornada. Capacitação e desenvolvimento, você vai estar numa empresa de tecnologia, então todos os funcionários eles têm um treinamento inicial que terá uma integração técnica e comportamental intensiva para novos empregados concursados, ou seja, antes de você atuar na área, já contratado, lembrando que assinou o contrato, você já é funcionário da empresa, você vai ter esse cuidado especial da empresa, ela vai nivelar todo mundo para garantir que você consiga atuar bem, né, no seu setor, de forma adequada com os conhecimentos da área. Porque lembra, nem todo mundo já trabalhou na área de gás. Por exemplo, antes de atuar na área de gás e energia, eu atuava numa indústria metalmecânica. Tinha atuado também como estagiário em outras empresas. E aulas, enfim. Não tinha a vivência de gasodutos, né? Enfim, dessa parte de gás e energia, gás natural, distribuição e tal. Ao longo da minha jornada, a gente foi tendo vários cursos, vários aperfeiçoamentos
para garantir que a gente pudesse atuar. Na Petrobras, ela chega, você antes de agir na planta, vai ter um treinamento específico para cada setor, para cada curso, para cada cargo específico para que você possa entender como é que você vai agir dentro da empresa e garantir que você dê o seu melhor. Educação continuada, ou seja, você vai ter acesso a cursos internos. Depois de já finalizado o curso de formação, vocês vão receber treinamentos periódicos, né? Certificações técnicas e, além disso, vão ter programas de pós-graduações, inclusive específicos para funcionários da Petrobras por meio da Universidade Petrobras e parcerias também. Ou seja, se precisa se especializar, e detalhe, tanto em universidades nacionais, né? Como internacionais. Depende muito da demanda, do conhecimento que a empresa precisa alavancar para os seus negócios. Então, vocês terão uma capacidade de desenvolvimento intelectual imensa, né, quando vocês estiverem dentro do universo Petrobras. Além disso, tem a parte de desenvolvimento de liderança, onde trilhas de aprendizado específicas para a formação de novos gestores e líderes vão se fazer presente. Mas lembrando, isso aqui é para quem realmente tem esse perfil com a linha mais gerencial. Para quem tem um perfil mais na linha de consultoria, de apoio, né, a empresa também tem mecanismos para garantir que você consiga ter uma jornada sadia dentro da empresa e profissionalmente adequada com seus interesses e aptidões. Investimento em inovação e tecnologia, ou seja, há uma atualização constante em novas tecnologias de energia e transição energética. Vocês já estão vendo aí que a empresa, de fato, é uma empresa que respira tecnologia e inovação. Não à toa ela está investindo em energia, né, offshore, né, ou seja, com energia eólica, enfim, plantas, né, de parceiros, né, que está levando a empresa a ter um outro patamar. Benefícios de estabilidade, a gente pode falar o quê? Da parte de segurança financeira, ou seja, você vai ter uma estabilidade garantida pelo regime de concurso público e plano de cargos e salário estruturado, e aqui um destaque. Você que está trabalhando em uma empresa que tem planos de carreiras que, em muitas vezes, né, é praticamente um plano de papel, ou seja, você não consegue ver avanços, na Petrobras, em sua jornada, você consegue ver no tempo a evolução de ganho, né, salarial adequado ao seu desempenho dentro da empresa. Então, você não vai ter um plano de carreira de fachada, você vai ter um plano de carreira de fato profissional, que você vai ter clareza de onde você vai chegar no tempo, tendo um fim de carreira médio aí em torno de 15 a 20 anos, né, para você chegar ao topo da carreira. Ou seja, é uma quantidade de tempo considerável, né, para quem está no mercado há muito tempo, né, e tem uma carreira estanque, né, que não sai do mesmo local. Ou seja, cada renovação de plano de cargos sempre é para pior. Na Petrobras, não. Toda a estratégia dela é no sentido de reter os grandes talentos que em breve vocês estarão integrando. Saúde e bem-estar, vocês terão um plano de saúde odontológico de excelência para empregados e seus dependentes, ou seja, um AMS, onde vai ter uma coparticipação ali basicamente simbólica, né, um valor, né, adequado a cada idade, então vai variar muito em relação à idade do empregado. Vocês vão ter o plano de previdência e PLR, né, que seria uma previdência complementar robusta, e participação nos lucros, que seria a PLR anual. Além disso, vocês vão ter bônus, né, de fechamento de acordo coletivo, vocês vão ter também a parte do PPP, né, que é o programa prêmio por produção, né, que seria um prêmio extra que vocês têm, então seria aí mais um salário e meio, mais um salário e meio aproximadamente, ou seja, teriam uns 3 salários além da PLR, ou seja, a parte financeira, ela vai ser algo que a Petrobras ela vai cuidar bastante de você, tá? Então só entregue o seu melhor para ela que com certeza o retorno é garantido. Além disso, qualidade de vida, né? Ou seja, há programas de apoio ao empregado, auxílios diversos e foco no equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Ou seja, a empresa vai cuidar sempre desse lado humano do trabalhador. Claro, compra você entregar o seu trabalho para ela e ela com certeza vai no apoio ao seu desenvolvimento dentro dela, desenvolver esse cuidado adicional tanto para você enquanto pessoa e profissional também. E aí nós chegamos à conclusão, ou seja, depois de tudo que nós passamos, o que é que a gente pode depurar dessa apresentação? Você vai estar trabalhando num ambiente sólido, ou seja, com estrutura profissional de alto nível, com foco em segurança e excelência.
Os desafios técnicos, que seriam oportunidades únicas de atuar em projetos de escala global e inovação, ou seja, tudo que profissionais, né, da era atual estão buscando. E, claro, o orgulho de pertencer, ou seja, você vai ter uma contribuição direta para o desenvolvimento energético e econômico do país e participar de uma empresa que é muito rentável para o país e estratégica também para a economia nacional, tá bom? Então, a Petrobras seria o quê? Uma excelência em cada jornada, justamente o que espera você. Por isso que eu reforço, a preparação antecipada, ela é um fator primordial para garantir o futuro que você está buscando. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever. E conta para mim aqui nos comentários qual é o cargo que você que está se preparando, né, para Petrobras, para o próximo concurso da Petrobras. Fala também como é que está a sua preparação, quais cursos você está fazendo, quais dificuldades, que a gente está aqui para somar força, tá bom? Para você, muito obrigado e até o próximo vídeo.